Bom, Amanda, conta pra gente então, para as pessoas que não sabem, qual é a sua graduação? Tá. Eu sou terapeuta ocupacional, formada pela São Camilo, né? Pelo Centro Universitário São Camilo. Então, essa é a minha graduação, terapeuta ocupacional. E aí tem as Perfeito. pós-graduações, né? Perfeito. E quais pós-graduações que você fez, então? Você terminou a faculdade e Isso. já ingressou para fazer alguma pós-graduação? Isso, foi. Então, eu terminei a faculdade ali em dezembro, né? E aí, no mês seguinte, ali em janeiro, eu já estava procurando emprego, assim. Aí eu consegui ser contratada em fevereiro. E aí, logo, como eu ia trabalhar com crianças, eu queria uma especialização na área, né? Sobre o desenvolvimento infantil. Então, eu procurei, e aí eu fiz a minha primeira pós, que foi é, especialista em desenvolvimento infantil e intervenção precoce. Então, essa foi a primeira Hum, pós, que aí foi de 2 anos. Só que junto com essa, eu já ingressei na pós de vocês também, de análise do comportamento aplicado. Então, eu fiz as duas juntas, né? Uma era presencial e a outra eu fiz online com vocês. perfeito. E aí, me fala uma coisa. Você fez aí os seus 5 anos, são 5 anos, né, de terapia 4 de ocupacional? TO. Quatro, Isso. quatro. Você fez aí seus 4 anos de formação. E desde a faculdade você já queria trabalhar com crianças, os seus estágios já foram voltados para isso, porque tem uma grande gama de áreas que você poderia Sim, trabalhar. sim, UTI, idosos, reabilitação, tem sim. uma gama muito grande e também tem uma grande demanda de mercado, porque a gente não tem tantos profissionais assim na área. Então, É. na semana passada, coincidentemente, eu fiz uma live também com uma terapeuta ocupacional. E ela é aluna de um outro treinamento, acho que até do Entendendo o Que Protocolo legal. VBMEP. E aí ela estava contando pra gente um pouquinho de todas as áreas de atuação. Então, são diversas as áreas. Isso. Só fala pra gente em qual cidade que você tá e qual estado? É São Paulo e São tô em São Paulo. Paulo capital mesmo. Uhum. Aí Tá? acaba que tem uma oferta maior, não só de cursos, né, de graduação, Sim, como acaba também tendo uma oferta maior de trabalho, porque ah, pelo tamanho, né, sim, da da cidade. cidade e tudo. E aí, É. então me fala, você sempre quis trabalhar com crianças, com atraso no neurodesenvolvimento? Isso, então, eu sempre quis trabalhar, eu ficava na dúvida, assim, entre crianças e idosos, né? Eram dois pontos, assim, que eu sempre amei, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava, assim, no primeiro semestre com essa dúvida, criança e idoso, criança e idoso. E aí, fui descobrindo ao longo dos semestres que não, era criança mesmo, porque com os idosos eu me colocava numa situação, assim, que eu ficava com muita dó, sabe? Eu acho que isso não ia ser legal como profissional, assim, né? Uhum. Eu não ia conseguir me entregar como profissional, ia levar muito para a questão pessoal, e aí eu não ia conseguir me desvencilhar e atrapalhar no processo terapêutico. Então, e criança, como eu sempre amei também, eu falei, não, é criança. E aí, uma coisa legal da minha faculdade é que eu tive a oportunidade de visitar estágios em várias áreas. Então, eu fui para o estágio no hospital, então eu fui lá para o Hospital de Carapicuíba, então eu atuei lá na UTI, na parte clínica, na parte de hemodiálise, então eu consegui passar por essas áreas. Depois fiz estágio numa UBS e num programa de acompanhamento na casa das pessoas. Então a gente atendia na UBS, mas também ia na casa dos pacientes da UBS para poder atender lá. Na escola tive uma vivência, uma observação. E também numa clínica escola da faculdade. Então, consegui ver um pouco de cada área do que a TO podia atuar, na ortopedia, na neuro, e me apaixonei por crianças, falei, não, vai ser isso. E aí decidi ficar com a parte das crianças com atraso no desenvolvimento, né? E depois surgiu mais ainda a minha paixão pelo autismo em si. Mas primeiro era crianças com atraso no desenvolvimento. Tá, então assim você acabava que iria estar pronta ali para atender crianças com diversos atrasos Isso. do desenvolvimento. Aí E então você pegou, logo depois que você formou, o que que você foi fazer? isso. Aí eu fui buscar emprego, né? Eu falei, eu quero já começar para ver como é que é. E aí a clínica que eu tô até hoje soltou lá
um anúncio, né, que eles estavam procurando profissionais. E aí eu me inscrevi para a entrevista, fui lá e passei na entrevista e aí comecei, né? Só que a demanda era diversificada. Era para atuar com Certo. crianças, mas tinha crianças com diagnóstico de autismo, crianças com patologias neurológicas, então tinha síndrome de Down, tinha PC. Então, no começo foi uma gama de diversas patologias que eu fui atendendo. E aí que eu senti a necessidade de, não, eu preciso fazer uma pós para poder me nortear, né? Como eu gosto muito de estudar, quando a gente sai da faculdade, eu acho que a gente tá meio crua também. E aí Sim. você chega no primeiro emprego, você fica, ai meu Deus, parece que você esqueceu de tudo. O que que eu faço agora? Uhum. Agora aí não tem professor, não tem supervisor do estágio para te ajudar, é você com você mesma. E aí eu senti que eu precisava ter essa pós para me ajudar mais ainda conseguir criar um raciocínio clínico melhor, né? Então aí eu fui para aquela pós de especialização em desenvolvimento infantil que eu te falei. Perfeito, perfeito. Aí, beleza, você foi, fez sua pós e você tá nesse mesmo trabalho até hoje ou você já mudou? Sim, estou nesse trabalho até hoje, só que o que mudou é que a gente criou uma ala específica, né, a equipe TEA, específica para autismo. Então, hoje eu só atendo crianças que têm ou suspeita de autismo ou já um diagnóstico fechado de autismo, né? Eu Que não atendo mais legal. as crianças com outras patologias, então, com PC, com síndrome de Down. Algumas que têm a síndrome de Down e também o diagnóstico de autismo eu atendo, mas hoje tem que ter, ou esse tem que ter o CID-F84 para eu atender. E a gente criou essa ala específica. Então, no começo a gente atendia ainda muito crianças com autismo, com todas as patologias, só que aí a gente resolveu falar, não, vamos criar uma equipe especializada em autismo para poder atender. E aí eu tô nessa equipe até hoje. Nossa, que legal, porque Legal. a gente se sente um pouco impotente, né? Quando a gente tem, assim, muitas demandas de muitas crianças. E com Isso, certeza, assim, as demandas, por exemplo, de uma criança com paralisia cerebral são totalmente diferentes das demandas exato, de uma pessoa com autismo. Então, exato, você quer ali dominar nos mínimos detalhes para trazer os melhores resultados para aquele paciente, mas nem sempre isso é possível quando você tem uma população muito heterogênea de exato. diagnósticos. Exatamente, né? A gente precisa, eu acho que escolher ali uma coisa e se especializar, que eu acho que é o que eu Sim, com fiz. certeza. E aí, nessa clínica, atendem outros profissionais também de outras Isso. áreas? Exato, Tá. a nossa equipe, né, é formada por terapeuta ocupacional, por psicólogos, por fono, por psicopedagogo, por psicomotricista. Então a gente, musicoterapeuta, Por que que você foi pro autismo? pro Foi autismo. você que, assim, porque assim, você tinha um interesse, ok, mas foi uma coisa que acabou acontecendo porque você começou a receber uma demanda maior dessa população. Como é que foi isso? Eu fui recebendo bastante demanda, né, do pacientes com autismo, e aí eu vi que não, era isso mesmo. Cada vez que eu atendia um, eu me apaixonava mais. Então foi, claro, a demanda aumentou, e aí isso fez com que eu me apaixonasse mais por atender crianças com autismo. E qual que geralmente era a demanda desses pacientes que chegavam para você? O que que geralmente você trabalhava com eles e Tá. trabalha ainda? Então, hoje, né, a minha intervenção toda é baseada em treino de atividades do dia a dia, né? Então, a parte da TO, a gente tem lá também a integração sensorial, mas o meu foco é a TO com o ABA e a gente faz treino de atividades do dia a dia. Então, eram muito crianças que faziam a psico, faziam a fono, e aí estavam com dificuldades em realizar as atividades do dia a dia ou com alguma questão sensorial. Então, no começo, eu atendi essas duas. Então, questões sensoriais, aí utilizava-se da integração sensorial e as questões de treino de EVDs. E aí, mais uma vez, quando a gente criou aquela equipe especializada, a gente conseguiu ter um profissional específico para fazer a integração sensorial e eu que fiquei com essa parte de treino de AVDs mesmo dentro do ABA, que aí é específico, especializado no ABA. Uhum. Então você ficou com a parte de ensinar comportamento de independência e autonomia. E Tomar banho, escovar os dentes, lavar as perfeito. mãos, vestir a roupa. E Tá, perfeito. E aí, então, você já estava ali definida como dentro do autismo, atendendo essa população.
Como que você chegou na terapia ABA, na análise do comportamento aplicada? Porque você não aprendeu isso na faculdade. Não. Como que você chegou nisso? Por que que você chegou e como que você chegou nisso? Então, e aí, quando esses pacientes fazendo a fono e a psico, né, a gente viu uma necessidade que muitos pedidos médicos vinham com o ABA, né? Terapia ocupacional com o ABA, psico com o ABA. E a coordenadora geral da equipe, ela é psicóloga e aí atendia, aplica o ABA. E aí a gente falou, não, vamos colocar o ABA em todas as terapias, né? Por uma necessidade de pedido médico e por eu ver a eficiência que isso tinha no atendimento das crianças, né? Então, hoje sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo ABA, né? Mas eu vejo que dá muito resultado, ajuda muito a gente na prática com as crianças, né? Então, e aí, criando essa necessidade dos pedidos médicos e dos outros profissionais, né, da clínica em si, querer trabalhar com o ABA, aí que eu fui buscar a especialização em análise do comportamento. No começo fiz aqueles cursos, né, alguns cursos para a gente entender o que é o ABA, aqueles cursos que tem, né, na internet, só que eu não achei suficiente, eu queria ter uma pós-graduação mesmo, né, ser especialista. E aí, procurando na internet, tudo, encontrei vocês, li muitos comentários positivos, muitos profissionais que já tinham feito, eu falei, não, é isso. E era aberto para TO, para fono, e aí resolvi fazer essa pós para auxiliar nessa minha prática de treino de AVDs, se embasando, né, no ABA. Uhum. Você foi aprendendo os princípios da terapia ABA, né? Você foi aprendendo os princípios ali da ABA, aprendendo os procedimentos e vendo como e usando o seu conhecimento enquanto terapeuta ocupacional, enquanto alguém que entende desenvolvimento motor, para ensinar essas habilidades de vida diária. E aí, então, você foi ser especialista, né? Foi ali fazer a pós-graduação. O que você vê que você mais, assim, utiliza, assim, da terapia ABA no seu dia a dia, assim? O que você vê que, nossa, eu agora coloco isso de princípio, eu coloco isso de procedimento, eu faço as coisas dessa forma, porque eu aprendi dentro da análise do comportamento aplicada aí. Mil desculpas. Então, o que eu vejo que hoje o ABA me ajudou muito, né? Eu uso muito do treino de tentativas discretas, né? Que eu peguei do ABA, o ensino naturalístico. Então, assim, eu utilizo um programa estruturado para treinar as AVDs. Então, a gente pega a atividade toda, né? E divide em componentes, né? Então, bem deixa em pedacinhos essa atividade. Então, eu pego lá, vou escovar os dentes. Então, quais são as etapas dessa atividade, né? Essa análise da atividade. E aí, dentro dessa análise da atividade, eu utilizo de estratégias comportamentais. Então, cada atividade vai ser... Cada passo dessa atividade vai ser reforçado e vai precisar de um tipo de ajuda específica, né? Então, sempre eu falo, né? A consequência dessa primeira etapa vira o estímulo antecedente da próxima, né? Então, eu sempre... Aquele exemplo do lavar as mãos. Então, chegamos lá no banheiro, né? Então, a torneira... A gente recebeu ali a resposta de abrir a torneira, vamos pôr a mão na água. Aí, esse próximo passo vai me levar a pegar o sabonete e aí esfregar. Então, muito dessa cadeia, né, desses componentes, eu utilizo para reforçar cada partezinha. E eu acho que isso torna a atividade mais motivadora para a criança do que se ela aprender ela por completo já de uma vez. Se a gente desmiuçar em passo a passo, eu consigo que seja mais motivadora e ela aprenda melhor. Então, isso veio muito do ABA, né? Eu, claro, entendi um pouco dessa análise da atividade, né? A gente, na faculdade de TO, aprende a desmiuçar, então, cada passo da atividade, mas dentro do ABA eu consegui que o tipo de ajuda que eu vou usar em cada uma dessa atividade, então, se numa parte vai ser ajuda física, na outra vai ser ajuda visual, na outra gestual, e reforçar cada um desses, porque aí vai ser mais motivadora para ela aprender todos os passos dessa atividade e ter maior independência. Perfeito. E você tem tido sucesso com as crianças? Você vê que elas têm conseguido aprender
essas cadeias comportamentais, porque elas são compostas de muitos passos, né? Você imagina tomar banho, quantos passos não tem no tomar banho, né? Exatamente. Então, para quem não sabe, gente, o procedimento que a Amanda tá falando é do encadeamento. Isso. Então, ela tá contando pra gente como que ela tá elaborando cadeias comportamentais, fazendo utilização do procedimento de encadeamento, juntamente com o uso de níveis de ajuda, juntamente com reforço, para ensinar uma cadeia comportamental de habilidade de vida diária. E eu acho muito legal, Amanda, porque antes, quando eu comecei a falar de análise de comportamento, falar de terapia ABA, e falar de ensinar esses comportamentos de independência e autonomia, no início, algumas profissionais, elas da terapia ocupacional e da fisioterapia, elas achavam assim que, isso aqui, ensinar esse tipo de comportamento, isso aqui é competência exclusiva do terapeuta ocupacional, tem que, somente o TO pode, e aí tinha uma briga assim de, que eu brincava que era uma briga muito mais territorialista, de vaidades, do que qualquer outra coisa. Porque se a gente for pensar, esses comportamentos de independência e autonomia, todos os pais têm que ensinar para os seus filhos, têm que ensinar para suas crianças. Então, acaba que os pais têm que saber dessas coisas, porque você imagina, você não vai conseguir estar em casa, na casa de cada paciente, todas as vezes que eles forem tomar banho, para que você possa estar lá, para que você possa promover várias oportunidades de ensino para que ele aprenda essa cadeia comportamental. E o mesmo vale para escovar o dente, para lavar as mãos ainda é mais fácil, ainda mais agora na pandemia. Mas escovar os dentes, tomar banho, vestir roupa, são coisas mais... Tem os momentos de se fazer isso. Então, existiu nesse momento, eu acho assim que lá por meados de 2018, aí existia essa repulsa por parte de alguns profissionais. Hoje eu já não vejo mais isso. Em nenhuma das nossas redes sociais, eu acho que eu e outras pessoas que ensinam sobre isso, todos nós fizemos um bom trabalho, porque as pessoas se conscientizaram e falaram assim, então esse pessoal dessa outra área tem umas técnicas, tem uns procedimentos que vai me ajudar a ensinar essas AVDs. Ok, eu vou pegar para mim, beleza, eu vou pegar para mim e vai juntar com o conhecimento que eu já tenho e eu sei que eu vou ser um profissional muito mais empoderado com esse conhecimento do que um terapeuta ocupacional que não tem esse conhecimento. Então, e você imagina, você utilizar isso não só com crianças com autismo, mas você poderia utilizar isso com idosos, com outras pessoas, para qualquer pessoa que você precisasse ensinar isso. Então, assim, a diferença que isso faz, você poderia ter tido uma outra postura, não, eu não vou estudar isso, porque eu já sou TO, esse é o meu trabalho mesmo, eu já sei tudo, eu não preciso disso. Mas você foi lá e teve uma postura diferente. Não, tem estudo dizendo que que esse procedimento, esse tal desse encadeamento, é eficaz para ensinar essa cadeia comportamental de habilidades. Essas AVDs, né? Que até esse termo cadeia comportamental é da área, né? É da análise do comportamento. Exatamente. Então isso funciona. Então eu vou aprender, vou me apropriar disso e vou testar. E aí foi onde que provavelmente você testou, viu que tinha resultado e falou, não, então eu vou colocar, vou fundo aí nisso, né? Você sente, às vezes, de outras colegas, assim, quando te vem indo para essa área e estudando sobre isso, e às vezes uma postura diferente, uma postura mais territorialista. Como que você vê isso?
sinto, isso que você falou é muito importante, né? Primeiro que a atividade, ela é do indivíduo, né? A atividade, ela é da criança, a atividade do dia a dia, né? Claro que lá na faculdade a gente aprende que o TO, ele é o profissional que vai se capacitar para pegar essa atividade e transformar em recurso terapêutico, né? Então, a gente pega essa ocupação e transforma em recurso terapêutico, olhando aonde ela tem maior dificuldade e aí intervindo para ajudar ela a ter essa autonomia. Só que a atividade a gente tem que estar lembrando que ela é da criança. E às vezes eu não aprendi lá como que eu vou ensinar uma criança com dificuldade de comportamento a poder se vestir, por exemplo. Uma criança que tem um comportamento rígido, né? Uhum. Como que ela vai conseguir fazer essa atividade? Então a gente aprendeu como que é que você ensina essa habilidade, só que não contando com todos os outros contextos, né? Do ponto de vista motor, né? Que tipo, sei lá, Exatamente. é mais fácil você vestir um short do que você calçar uma meia. Então, assim, Exato. porque do ponto de vista de quais são os músculos e as habilidades motoras que estão envolvidas nestes determinados movimentos. Exatamente. Então, acho que faltou um pouco isso da graduação e por isso que eu fui buscar da pós-graduação, né? Eu sinto também muito isso hoje, também com terapeuta ocupacional, territorialista do método de integração sensorial também, Aham. né? Que compete só ao TO. Eu acho que as outras profissionais têm tanto a agregar. O curso que eu acabei de sair, o TO mesmo falou exatamente isso, que não tem que ser uma coisa só da terapia ocupacional, né? A gente pode sim buscar ajuda e deve em outras áreas, né? Lá, como que eu vou pedir para a criança imitar o meu movimento de escovar os dentes se ela não tem esse pré-requisito de contato visual e de imitação? Que eu não sou capacitada para treinar isso. Foi lá, a psico é capacitada, né? Quem trabalha com os comportamentos. Então, eu acho que a atividade, qualquer coisa, atividade, é da criança. E a gente precisa ajudar ela a fazer. A gente precisa ajudar ela a fazer e sim se basear em todas as aulas, todos os profissionais. Mas eu sinto muito isso ainda de território, de achar que pegar e é só dele, né? Sim, eu acho que todas. Eu Muito no acho happy que. hour. Sim, eu acho que o psicólogo faz isso com a análise do comportamento, alguns, né? Claro, não vou generalizar, mas a psicologia, alguns psicólogos fazem isso, alguns terapeutas ocupacionais fazem isso quando vem um analista do comportamento querendo ensinar a tomar banho. A criança a tomar banho. Alguns fonoaudiólogos, esse mesmo exemplo que eu citei para você das avidez, acontecia com a linguagem, quando a gente falava de comportamento verbal com a fonoaudiologia. Mas foi muito engraçado ver esse movimento, o quanto ele mudou. E mudou em pouco tempo, porque em 2018, a gente tinha... 2017, 2018, a gente tinha esse movimento. Então, eu tô nas redes sociais desde 2016. Então, 2017... Já vi muita coisa aí. Já vi muita coisa. E assim, 2017 e 2018, a gente via muitas pessoas muito territorialistas. 2019... eu já passei a ver muito menos, mas ainda um pouco. Mas 2020 eu já não via mais. É raro. Quando você vê um comentário assim, nesse sentido mais territorialista, você já vê assim, é uma pessoa nova na área. Tipo, ela é nova na área do autismo. Ela não trabalhava com autismo. Ela tá entrando nisso agora. Então, ela ainda não sabe tudo. Ela ainda vai aprender como que funcionam as coisas no autismo. Essa transdisciplinar... Nossa, essa palavra pra mim não sai, vocês entenderam? Esses dias pra trás eu saí eu fiquei treinando pra falar transdisciplinar. Nossa, cara, essa palavra não sai. As pessoas... Eu já tentei falar essa palavra várias vezes. Quando eu tô no ao vivo, ela não sai. Aqui em casa, depois ela sai. Mas é uma coisa... E aí, assim, mas essa questão desse mix entre as áreas, né? O quanto que isso é importante, essa integração, realmente, essa fusão de todo mundo. E o quanto que a criança tende a ganhar com isso, Nossa! né? Que é o que mais ganha.
demais, assim, as pessoas é normal que elas deixem a sua vaidade, porque assim, você imagina, o terapeuta ocupacional, ele teve toda a sua formação, ele estudou para aquilo, e beleza. Só que, às vezes, ele estudou com uma visão e um enfoque diferente de alguém que foi lá e estudou e falou assim: não, eu quero ensinar isso para uma população com atrasos no desenvolvimento ligados à linguagem, como um transtorno como o autismo. É diferente. É diferente da forma da análise do comportamento ver tudo como um comportamento. Então, assim, é muito diferente. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, a sua própria fala, hoje, ela já é diferente, com certeza, quando você se apropria desse conhecimento, quando você fala, não, porque eu vou ensinar a escovar o dente, porque é uma cadeia, um comportamento vai evocar o outro, vai ser um estímulo discriminativo para o próximo. Então, essa já é uma fala que, com certeza, você não saiu da faculdade com ela. Não, não. Você tinha uma outra visão, uma outra forma. Mas, claro, que os conhecimentos que você tinha olha, o conhecimento motor que você tem é muito superior ao meu. Então, na hora de pensar, por exemplo, em elaborar uma cadeia comportamental, é bem provável que a sua cadeia comportamental vai ser melhor que a minha. Porque você vai olhar e vai falar assim, não, eu posso colocar isso aqui, porque eu sei que a criança, ela tem essa capacidade motora para isso. Não é uma questão comportamental, é uma questão motora. Então, a questão motora, ou ela tem capacidade, ou ela não tem capacidade. Então, quando a gente consegue, então, integrar as áreas e de falar assim, olha, eu quero colocar essa criança para escrever, eu vou pensar num procedimento. Será que eu posso utilizar um procedimento de modelagem para ela para escrever? Aí eu vou e penso em aproximações sucessivas para o comportamento final de escrita dela, por exemplo, conseguir escrever a letra A. Aí eu vou elaborar, pensar numa cadeia comportamental. Só que aí eu vou lá e troco ideia com a TO e falo assim, olha, ele vai ter que fazer esse comportamento, vai ter que pegar no lápis assim, vai ter que fazer assado, vai ter que ter uma postura assim. Você acha que é possível? Aí a TO pode chegar e falar assim, olha, isso ele não consegue ainda, porque a pinça dele não chegou nesse ponto, ele não tem postura, ele não tem estrutura física aqui de sustentação. Então, quando essa troca ela acontece, a gente consegue fazer uma cadeia muito melhor. Ou seja, a gente consegue elaborar um procedimento junto que tem muito mais chances de dar certo. Dá certo, exatamente. Você vê essa diferença, assim, né? De forma de pensar num procedimento. E aí, quando hoje você já entende sobre análise do comportamento. Então, você já vai conseguir entender sobre quando os problemas de comportamento estão acontecendo, a função do comportamento problema. Então, hoje você acaba tendo uma menor necessidade de todos os problemas de comportamento que ocorrem, você ir lá e ter que chamar a psico, por exemplo. Isso, exatamente. Exatamente essa sensação, né? E assim, antes, quando eu atendia sem ter a pós, era aquele início que eu falei, e trabalhava mais sozinha, né? Era muito mais difícil da gente conseguir alcançar alguns resultados, né? Acabava eu me frustrando, a criança, a família, tudo por não entender da onde estava vindo, o que era aquele comportamento, não entender o que era um antecedente, o que aconteceu para dar aquele comportamento. Então, antes era muito mais difícil de eu aplicar minha prática de TO do que hoje é muito mais tranquilo, porque eu entendo que tudo vem do comportamento. Então, hoje, como você falou, eu recorro a psico, mas tem momentos que eu não preciso por ter já esse embasamento na prática de análise do comportamento. E retomando aquilo que a gente falou, de montar essa cadeia de comportamento, né? Sim. Quando a gente entende a importância de cada profissional, a gente consegue que a criança saia ganhando e eu consigo juntar tudo. Então, quando eu vou treinar uma alimentação, pergunto lá, montei aquele comportamento, mas será que a fono me ajuda na hora dela engolir? Se ela já está conseguindo mastigar? Então, eu trabalho a alimentação, mas eu não entendo dessa questão de motricidade orofacial. Sim, perfeito. E aí a parte da psico, mas ela não come frente à mãe, ela só come se tiver a TV.
E aí eu já percebo que não é uma via sensorial, é uma via comportamental. Então, identificando as dificuldades da criança, a gente consegue direcionar o trabalho e cada um ter o seu espaço para fazer, sem isso de... Eu falo, tem trabalho para todo mundo, gente. Ninguém Ah, precisa não, ficar isso aí, pelo amor segurando, de Deus. não é? Ninguém vai. As pessoas não vão nem dar Tá. conta. Exato. Essa preocupação com escassez no mercado, isso aí pode ficar tranquilo. Quem é terapeuta ocupacional, então, pelo amor de Deus, aí você pode ficar tranquilo mesmo, porque existe uma escassez no Brasil inteiro. Não tem porquê. O terapeuta ocupacional é uma profissão, assim, tem muito mais psicólogo do que terapeuta ocupacional. Tem muito mais fonoaudiólogo do que terapeuta ocupacional. Então, Exatamente. assim, pode ficar tranquilo que os terapeutas ocupacionais podem ficar tranquilos, porque não vai faltar trabalho para ninguém. Que queira trabalhar, não vai faltar trabalho para ninguém. Então, assim, isso aí nem devia passar pela cabeça das pessoas ficar nessa discussão boba de isso é isso, é aquilo. Mas eu acho até que essa fase a gente já passou. Sim. Quando a gente vê um ou outro bem fora da curva, assim, que a gente vê esses comportamentos. Eu acho que ainda tem uma resistência hoje um pouco maior ainda dentro da psicologia com a entrada de outros profissionais para análise do comportamento. Eu acho que hoje o que eu mais vejo é isso. Acho que a fonoaudiologia já pacificou e já aceitou, já abraçou e agregou a análise do comportamento como uma área a mais de atuação dos fonoaudiólogos. Acho que a terapia ocupacional, a mesma coisa. Sim. Acho que hoje o maior assim, entrave ainda acontece a nível da psicologia aceitar a entrada de outros profissionais dentro da análise do comportamento e entender essa ciência como autônoma. Porque a gente ainda existe uma corrente, ainda existe uma parte de profissionais e de teóricos que defendem a análise do comportamento como uma propriedade da psicologia. Isso, sim, claro, que a nível de opinião das pessoas, porque não existe uma regulamentação sobre isso, não existe uma legislação sobre isso, é mais uma questão de opinião, que cada um tem o direito de ter a sua e tá tudo certo. E a pessoa fala, não, olha, para mim, um bom analista do comportamento, ele tem que ser psicólogo e ponto final. A pessoa tá no direito dela de pensar assim, não tem problema. Mas eu acho que hoje o grande desafio tá mais nisso. Eu acho que a terapia ocupacional se abriu para essa área. Sim. E eu acho ótimo. Porque, por exemplo, você poderia ter, ao invés de ter ido se apropriar de conhecimentos de análise do comportamento e ser uma analista, você poderia, por exemplo, ter investido o seu tempo e os seus recursos, que o de todo mundo é limitado, em fazer, por exemplo, uma formação de integração sensorial. Exato. Exatamente. E você acabou escolhendo, não, eu vou focar para eu aprender em terapiaba, para eu aprender sobre isso aqui, e aí eu vou utilizar isso aqui na minha prática. E de repente, até você deve ter pensado assim, não, eu posso até me apropriar da integração sensorial, mas primeiro eu vou focar aqui na terapiaba. Exatamente, esse. Você fez meio que esse planejamento, você ficou meio ali, o que eu vou fazer? Isso. Claro, a integração sensorial é muito importante, né? Só que lá na faculdade de TO, a gente até tem uma base dessa questão sensorial, sabe? Então, eu sabia ali como o que a gente estava falando em relação à parte sensorial. Eu sentia que a parte do comportamento mesmo, de analisar um comportamento, que era o que faltava e que eu precisava me especializar, né? Então, quando você estava falando, né, dos psicólogos ainda terem muito, achar que a análise do comportamento é muito da psicologia, né? Eu vejo muito análise do comportamento, gente, é ensinar, muita educação, né? Por que o profissional da educação não pode ser um analista do comportamento, né? Então, um pedagogo que já vai ter essa base de como ensinar, ainda associada à análise do comportamento, né? Então, eu também sinto muito isso. Hoje, na equipe que eu trabalho, não, porque
a gente reconhece que o ABA, né, é para todo mundo, mas quando eu estou em algumas palestras ou até cursos, né, que tem vários profissionais, eu sinto muito isso, né? Eu escuto muito isso. Não, mas isso é da psico, a gente tem essa formação. E é muito ruim, porque a gente acaba não disseminando, não todo mundo conhecendo, os pacientes não ganhando. Mas esse foi mesmo o meu intuito, né? De me especializar numa ciência, que eu acho que o AB é uma ciência, né? Não é um método, onde a gente pode ganhar muito no atendimento, não só de crianças com autismo, mas principalmente no que é hoje a minha prática, e em comportamento. Tudo ali é comportamento, gente. Então, eu precisava desse apoio para basear a minha prática de TO, para me ajudar no meu raciocínio clínico como TO. Então, eu sou super suspeita para falar, recomendo muito. Acho que foi um divisor de águas na minha vida quando eu comecei, quando eu fiz a pós, né? Agora eu estou na parte das supervisões. Então, foi quando eu comecei, eu abri meus olhos para muita coisa que eu não via antes e que eu hoje trato de uma maneira diferente no lidar com as crianças. Sim. E sabe o que, que eu acho ruim, assim, é que às vezes as pessoas, elas querem dar cursos para ensinar sobre análise do comportamento, mas elas não querem aceitar que eu posso te formar analista do comportamento. Então, assim, tudo bem você vir fazer meu curso, tá tudo certo, eu vou vender um curso aqui, seja presencial, seja online, mas te reconhecer como analista do comportamento como eu, aí isso não, porque Jamais. Isso aqui é só meu, jamais. Então, assim, eu penso então que as pessoas que defendem isso não deveriam nem dar curso para pessoas que não são das formações que elas acreditam que deva acontecer. Porque seria mais honesto e seria menos. É uma hipocrisia, né? Porque eu te falar assim: olha, tudo bem, isso aqui existe, mas você não pode usar, tá? Isso aqui existe, eu posso te contar que isso existe, eu posso até te ensinar ali mais ou menos, mas você não pode ser. Eu posso te dar até supervisão, mas você não pode ser o que eu sou. Então, porque a sua graduação não é a que eu acredito a adequada para ser um profissional. Então, sim, eu acho isso errado, porque então a gente tem que tem um ditado no autismo que a gente fala o seguinte, que eu até falo muito nas aulas, quando eu falo de ganhar o controle instrucional sobre as crianças, que é o seguinte, mean what you say, say what you mean. Então, assim, fale o que você diga e diga aquilo que você faz. Então, sim, você precisa ser autêntico e falar assim, olha, não, então eu não vou aceitar outra formação em qualquer treinamento que eu der, eu não vou aceitar outra formação, porque só podem ser, porque, por exemplo, para fazer a formação de integração sensorial, só se aceita terapeuta ocupacional. Exato. Eu acho isso mais honesto. Porque se eu te aceito no curso, mas eu não aceito que você tenha a formação, que você tenha uma certificação, exatamente, aí não. Então, assim, então você não pode aceitar e não disseminar esse conhecimento. Então, você só pode falar naquele meio que você acredita que os profissionais podem ouvir. Exato, e isso que você tá falando, eu já tava tão assim calejada de ouvir isso, de falar, o TO nunca pode ser analista do comportamento, que quando eu achei a pós, eu falei, nossa, mas TO pode fazer, então a gente pode sim ser especialista nisso, porque de tanto ouvir isso em vários cursos, não, mas pode aplicar algumas técnicas, mas não pode ser analista do comportamento, não tem base para isso, e uma besteira mesmo, como você tá falando. Sim, sim, isso é bem contraditório, assim. Eu acho que tá tudo bem a pessoa pensar desse jeito, sim, mas eu acho que então ela tem que ir até o fim. Ela, então, não pode se beneficiar de nenhuma forma de se treinar pessoas de outras áreas. Então, ela só pode treinar as pessoas, estagiários de psicologia, ou psicólogos formados, quem defende essa ideia, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente
bancar as nossas ideias e aquilo que a Isso. gente pensa, né? É muito mais autêntico. E uma coisa que a gente, eu acho assim, um momento bem legal. Eu não Tá, sei se, eu não me lembro agora se geralmente você tá nas supervisões ao vivo, tá. mas o quanto de coisa que a gente discute da prática e dessas coisas na supervisão, que é Sim, justamente essas conversas que a gente tem de discussões de caso, que vão desde a parte de procedimento, de mais técnica, até a parte ética, até a parte de relacionamento com os outros, com os colegas em equipe, numa clínica, dos dilemas éticos que a gente enfrenta com as famílias, com os colegas, com a sociedade. Então, dentro ali da prática supervisionada, é esse momento que a gente tem de estar no cara a cara, igual a gente está aqui, de isso. conversar sobre esses assuntos, porque as aulas teóricas, elas não conseguem cobrir tudo, toda a gama de todas as coisas que existem, de mil situações que existem no mundo. E é muito interessante quando uma pessoa traz uma coisa e as outras pessoas, nossa, isso, Eu olha, eu já também, tive um caso assim, não você se identifica. É é muito muito isso. engraçado. É. E hoje, inclusive, a gente teve uma supervisão de manhã que tinham duas pessoas do mesmo estado. E aí uma pessoa estava, porque no meu estado é tudo muito difícil, os médicos não fazem recomendação de terapia ABA, fazem uma recomendação de terapia eclética. Então, por exemplo, manda para fono, para TO e para psico. Esses tipos de Tá. encaminhamento. E aí tinha uma outra aluna que estava nesse mesmo estado e que trabalhava como AT. E aí foi muito interessante. Ela, não, mas porque eu trabalho como AT dentro dessa perspectiva. E aí elas já iam, né, ali trocar ali contatos. E fazer uma rede de relacionamentos, porque aí a gente acaba descobrindo, nossa, não acredito que você é do meu estado. Exato. É muito engraçado, assim, É como que muito isso isso. surge e é possível fazer essa rede ali de relacionamentos. Assim, a gente faz muito isso no ao vivo e nessas trocas. Então, assim, eu gosto muito, porque eu acho que a gente ganha muito em promover um ambiente seguro Sim. para troca de ideias e pensamentos. E eu acho legal justamente isso, de você poder estar discutindo alguma coisa e você tem uma fono, você tem uma TO, você tem alguém que está dentro do ambiente escolar, você tem Exato. alguém que está dentro do ambiente escolar na esfera pública. Então, assim, aí, né, a Sanai tá falando, que ela fala na supervisão. E aí, então, assim, você consegue ver diferentes perspectivas de se colocar no lugar do outro profissional. Eu Sim, acho que como você trabalha em equipe, você até meio que tem essa oportunidade de fazer isso dentro sim. do local que você trabalha. Como que vocês fazem um pouquinho assim, dentro da clínica que vocês trabalham, esse trabalho em equipe? É, geralmente, né, a gente sempre, o paciente nunca vem para fazer uma coisa só, né? Então, para fazer, por exemplo, só a psico. Não, ele vai fazer a psico, a TO, a fono. E aí, dentro disso, claro, a gente vai observar e ver as demandas, né? O que, que ele precisa de mais. Se é mais sessão de TO, se é mais sessão de fono, se é psico, se é a psicomotricidade, identificando as demandas do paciente, né? A gente sempre tenta fazer discussão de caso, né? Então, a gente pega o paciente e aí, olha como é que ele está se desenvolvendo no meu programa, como é que está no seu, naquele outro. Então, trocar entre os profissionais essas informações ali, né, mensalmente. E quando a gente vai fazer também uma orientação para os pais, né, as orientações para os pais, geralmente a gente entra todos os profissionais juntos. Então, Legal. vai a fono, a TO, a psico, todo mundo que atende aquela criança para poder conversar com o pai, né? Fazer uma alteração no plano terapêutico, né? Ver como é que está se desenvolvendo isso. E aí a gente preza por ir todos os profissionais juntos, porque ali naquele momento também eu já consigo ter ideias, né? Então eu estou explicando para a mãe uma coisa que a TO está fazendo, mas a fono está me ouvindo e se ela tiver um insight ali na hora, ela já pode
me ajudar e falar ali o que que a gente pode fazer para auxiliar, né? Então, na clínica a gente dá sempre essas orientações juntos e fazemos essas discussões de caso, essas reuniões internas, né? De pegar um paciente e falar tudo que a gente considera O ali. que tá dando certo, o que não tá. Exato. Ou às vezes, nossa, mas comigo não dá certo esse reforçador, por que que com você tá dando, né? Ou comigo ele não apresenta esse comportamento, por que que ele tá apresentando na sua sala? Será que é frente a você? Será que é frente à sala? Será que é uma fuga dessa demanda, né? Que é mais difícil para ele? Então, eu acho que é muito importante quem tem essa oportunidade de estar numa equipe com vários profissionais, é muito rico, agrega muito a nossa prática. Eu, quando identifico uma coisa, eu sei como indicar, eu sei que isso é uma coisa mais para fono lidar. Então, se eu conheço o trabalho da fono, eu consigo identificar se é uma questão ali que a fono pode ajudar. Então, a gente sempre tenta estar em conjunto, né? A nossa avaliação também é uma avaliação multi. Então, numa avaliação, a gente consegue visualizar, né? Identificar questões que podem ajudar todas as áreas. Então, é uma equipe que trabalha muito mesmo pensando num todo daquela criança. Sim, e aí isso é muito importante pela unicidade que tem do trabalho. Para Isso, vocês todos estarem batendo nos falando a mesmos mesma língua. objetivos, Isso, falando na mesma língua, mesmo que cada uma dentro das suas especialidades, mas algumas coisas é trabalhada por todo mundo. Então, a perfeito. estimulação de linguagem, por exemplo, é uma coisa que deve ser trabalhada por todo mundo. É Isso, uma série de coisas que dá para dar e devem ser trabalhadas por todos que estão com a criança. Como lidar com os problemas de comportamento, com os comportamentos de tá. fuga ou esquiva de demanda. Exato. Então, isso assim faz toda a diferença, porque se você pega uma pessoa que não tem esse conhecimento, às vezes a pessoa vai sem querer vai reforçar um comportamento inadequado. Então, assim, a gente acaba tendo uma série de dificuldades. No local que você trabalha, todo mundo domina e entende um pouquinho sobre análise do comportamento. Talvez não todo mundo seja especialista, mas todo Sim, mundo tem uma base. sim, sim. Então, é um pré-requisito, né? Ah, Então, que legal. temos alguns profissionais que são analistas, né? Uhum. Pós-graduados mesmo, e alguns que se utilizam de algumas práticas, né? Entendem fazem aquilo que você falou, fazem o curso para Sim. entender algumas práticas, algumas estratégias e utilizam no trabalho, né? Então, por exemplo, a integração sensorial. Então, mesmo sendo integração sensorial, ela aplica assim algumas coisas do ABA, né? Então, de reforço e de comportamento ali na hora. Então, a psicopedago também utiliza de algumas estratégias, então a gente tem tanto os profissionais analistas do comportamento, como aqueles que são especialistas em outras áreas, mas que usam o ABA com alguns cursos de capacitação, né? Sim, sim, sim. Uhum. Não, perfeito. Mas meio que todo mundo ali acaba que fala a mesma língua, né? Entende, exatamente. E aí acaba que quem tem, não tem jeito, quem tem o maior conhecimento em análise do comportamento, às vezes acaba tendo ali um pouco de melhores resultados, porque domina mais ali uma série de técnicas e conhecimentos que ajudam não só na aquisição de novos comportamentos, mas no trabalho daqueles comportamentos, problemas também. Então acaba que a gente vai fazendo aí essa organização e essa gestão, assim, maravilha. O que você acha, assim, que então a gente, né, fazendo aí um apanhado de coisas, o que você acha que mudou, então, na sua prática, no geral, aí, tendo uma pós-graduação em Eu análise acho de comportamento? como a gente conversou, né? Eu acho que foi um divisor de águas para mim, porque eu consegui identificar coisas que eu não vi na graduação e que, principalmente questão do autismo, eu não vi muito na graduação. Eu vi um pouco, mas não vi muito, por isso que eu fui procurar cursos, né? E após, eu acho que fazer após me deu base também para falar com os pais, para mostrar o que é que eu estou falando, né? Para poder embasar mesmo a minha prática, porque às vezes fica muito naquilo, tá só brincando.
Mas o que que é esse brincar, né? Então, Principalmente a TO, né? isso, exatamente. Então, eu aprendi muito com a aba a questão de registro. Tudo é registro, a gente registra tudo. Até quando a gente está brincando lá, quando a gente está no ensino naturalístico, a gente registra. Então, eu consigo mostrar para o pai, né? Provar para ele, assim, o avanço. Então, olha, nessa semana a gente estava fazendo isso, ele estava precisando desse tipo de ajuda. Hoje, olha só, ele não precisa mais desse tipo de ajuda. Então, eu aprendi isso de registros, que foi uma coisa que na faculdade a gente não aprende, a gente aprende a fazer ali a evolução, claro, mas registrar passo a passo, registrar a evolução de cada atividade, isso eu aprendi depois da pós. Aprendi a lidar com os assistentes terapêuticos, né? Então, como ser ali um coordenador, né? Como passar isso, porque a gente tem alguns assistentes terapêuticos aplicadores de aba, então eles não montam o programa aba, né? A gente monta, mas eles aplicam esse programa, então como que eu vou passar isso para eles, como que eu vou ajudá-los, né? Gestão na equipe, né? Isso, exatamente, eu aprendi isso na pós, então essa questão da linguagem, então eu falo muito pro pessoal da TO, né? Não é porque a gente não é fono que a gente não vai deixar, a gente não vai estimular a comunicação, né? Então eu tô conversando Sim. com ele o Vai tempo todo. desligar o botãozinho da comunicação, agora ele não vai se comunicar. Calada, só vou fazer o treino ali das atividades e não falo com ele. Não vou nomear, não vou pedir para ele apontar, não vou pedir para ele falar um dá, não, só porque eu não sou fono. Então, eu aprendi dentro da análise do comportamento que a gente pode sim fazer todas essas atividades. A gente, claro, cada profissional tem o seu raciocínio, tem a sua especialidade, mas a gente pode sim se apropriar e falar sobre isso em prol das crianças, em prol do seu paciente, do seu cliente. Eu acho que a pós me abriu os olhos para isso, que a gente não precisa trabalhar sozinho, que trabalhar em equipe é o que vai dar certo, né? Então, me ajudou muito e eu, como TO, sempre indico para todo mundo. Eu sou suspeita, como eu já falei aqui, eu gosto mais do que a integração sensorial. Acho que o ABA é perfeito e isso agregou nos meus conhecimentos, mesmo como TO. Então, nesse treino de atividades do dia a dia, eu sabendo que é um encadeamento, sabendo que cada passinho eu posso reforçar, ou ele vai precisar de ajuda física nisso, mas nisso ele já não precisa. Então, eu consegui observar a minha prática, olhar para a TO, depois, mais ainda depois que eu fiz a pós de análise do comportamento. Tem uma coisa que você falou que me chamou, que eu gostei muito, que quando a gente tava falando da questão do tomar banho e tudo, você falou assim, mas é uma habilidade que é da criança, né? Não é nossa. E isso reflete muito no espírito e na ideia de trabalho em equipe e de que o conhecimento vai para além da minha profissão. Que meu olhar ele tá muito mais nos resultados que eu vou gerar para o outro, no caso, para o meu cliente, para o meu paciente, do que para mim mesmo, enquanto a minha autoafirmação, enquanto, eu sou TO, eu sou físio, eu sou fono, porque é uma habilidade que é para o outro, que é do outro, não é minha. E isso me chamou muita atenção, eu gostei muito dessa fala, assim, dessa ideia, dessa visão. De que é da criança, não é meu. Exato. E é muito do que eu falo, por exemplo, das pastas de programa de ensino, que às vezes os programas ficam na casa da criança e tudo. E aí é essa coisa que é tipo, é da criança, não é seu programa. Exato. Porque você elaborou, né? E aí você vai falar assim, não, vai ficar comigo, porque fui eu que elaborei esse programa. E aí, tipo, como é que você vai dar várias oportunidades para essa criança aprender se esse programa não ficar com ela? Ou seja, na casa dela, para a família treinar, para as pessoas treinarem. E é muito isso, assim, você falou de uma forma diferente, mas é exatamente isso que eu sempre falo. Eu achei gostei muito dessa fala. Que bom, eu falo muito, até para quando a gente vai traçar o objetivo terapêutico. Não é o objetivo meu, terapeuta, é o objetivo daquela criança. Então, às vezes eu quero coisas que não é a intenção da família, não é a intenção da criança, né? Então, eu acho que tem que ser voltado para isso, para o que a família quer. A atividade é da criança, não é minha, né? É o que você falou, o programa é dela, não é meu, né? Então, eu uso isso para me nortear em tudo, em qualquer intervenção que eu vou fazer, e até para comunicar com a equipe que é da criança. E a gente vai olhar cada uma partezinha ali, cada um vai poder adicionar. Então, quem
às vezes um olhar que eu não tive, o outro profissional vai ter e vai me ajudar, mas em prol daquela criança, é dela, não é meu, da TO, ou da fono, ou da Sim, psico. perfeito, é justamente isso. Deixa eu pegar aqui, Tá, vou responder aqui algumas coisinhas. ok. Uma pessoa, a Marta perguntou, né? É a TO que ajuda na seletividade alimentar? Bom, como que vocês atuam lá na clínica de vocês? Tá, Porque pode ter variação. Fala como que vocês geralmente atuam. tá. Lá a gente trabalha, assim, com a seletividade alimentar, né? Mais uma vez, eu acho que a seletividade alimentar também é um conjunto de coisas, né? Não é só também do TO. O que acontece lá na clínica, Porque né? não é só sensorial. Isso, exatamente. Então a gente vai identificar a via, né? Então pode ser de ordem sensorial, pode ser de ordem comportamental, pode ser de uma via orgânica. Então, identificando isso, a gente vai atuar baseado no que a gente observou daquela criança, né? É clichê falar, mas depende de cada criança, né? Então, Sim, lá sim. na clínica a gente tem um programa na TO todo voltado para treinar a ampliação do repertório de alimentação, da seletividade. A gente trabalha tanto com o ABA e com a integração sensorial, né? Então, se a gente descobre que é uma questão sensorial, então a gente vai talvez aumentar as sessões de integração sensorial, né? Do que talvez a gente fosse fazer a TO do ABA. Ah, não, é uma Uhum. via mais comportamental. Então a gente vai focar mais nessas questões de comportamento do que no sensorial. Então, identificando na criança, a gente vai trabalhar em cima disso. Mas lá onde eu trabalho, a gente deixa muito focado para TO, para a parte sensorial. E se a gente vê que é de comportamento, também a psico entra, a fono entra muito. Então, às vezes é uma questão de flacidez, de motricidade orofacial, e por isso que essa criança não gosta de mastigar, e aí vai precisar fazer um fortalecimento, e aí a fono que vai fazer isso. Então, identificando da onde vem, a gente consegue trabalhar. Mas a TO tem um trabalho muito legal, sim, com seletividade alimentar também. E é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar, de intervir, é sobre Então a depois a gente seletividade vai fazer alimentar. uma live sobre isso. Vamos, Quero e que você me prometo que aí a conte. gente vai estar melhor de internet e tudo. Eu tô com vergonha até agora dos Imagina, travou não, tudo, imagina, que isso. mas vamos fazer. Porque o que acontece, gente, a seletividade alimentar até não é um assunto que eu me intero muito, porque é impossível você dominar tudo. Então, não é um assunto que eu acabo me inteirando muito. Eu leio, igual essa semana eu fui fazer uma aula para formação de ATs. Talvez o artigo tá até aqui. Eu fui fazer uma aula para formação de ATs. E é justamente isso, justamente. Fui fazer uma aula. Tá, Aí eu tava lendo aqui esse artigo que falava assim, do uso da modelagem para melhorar a aceitação de novos alimentos pela criança. Os efeitos de grandes e pequenos arranjos de alimentos, né? Que eles falaram legal. de sets of foods. Então, o que acontece? Às vezes eu tava fazendo uma aula de modelagem e aí eu queria exemplificar alguns exemplos, fica estranho, mas se vocês entenderam. Eu queria trazer alguns usos da modelagem. E aí eu fui ler esse artigo e tudo, dei uma lida aqui. E o quanto que eu realmente eu não consigo fazer procedimento de seletividade alimentar, porque alguns são muito difíceis de conduzir, porque você tem que colocar a criança para engolir de novo aquilo, alguns procedimentos da terapia ABA, se a criança colocar para fora, você tem que fazer ela colocar para dentro. Não, você não vai usar com a força física com a criança, gente. Não é isso, não tentem fazer isso em casa. Sim. Mas existem alguns procedimentos que você tenha essa coisa de você só, claro que são pequeninhos porções, mas que você só termina o procedimento quando a criança de fato engole e tudo, ela é reforçada por isso, enfim. Eu não consigo fazer isso, não é pra mim. Não é algo que é muito forte pra mim, assim, que emocionalmente eu não consigo lidar. Então, posso ler os procedimentos, posso ver, mas emocionalmente eu não consigo lidar. Mas eu vejo sobre a seletividade alimentar que um bom trabalho, se a gente combinar os conhecimentos da fono com os conhecimentos da terapia ocupacional, com os conhecimentos da terapia ABA,
seja Perfeito. ela feita por um psicólogo, por um fono que é terapeuta ABA, por um TO que é terapeuta ABA, eu acho que seria o melhor caminho. Perfeito. E vejo que algumas questões de seletividade alimentar, às vezes os pais colocam como seletividade alimentar, mas não é tanto algo tão assim. Porque, gente, quando a gente fala de seletividade alimentar séria, a gente está falando de crianças que muitas vezes precisam ser alimentadas por sonda, algo assim, bem difícil mesmo. Muitos pais sempre têm essa questão com a alimentação. Eu vejo que é sempre um calcanhar de Aquiles para os pais. Ah, eu queria que ele comesse mais vegetais, queria que ele comesse mais isso, mais aquilo. Mas a criança come bem, você vê os exames, está tudo bem. Então, assim, a gente também tem que escolher quais são as batalhas que a gente vai comprar, porque não dá para fazer tudo, entendeu? Não consegue. É humanamente impossível e muito desgastante para a criança e para a família, né? Então, é complicado. Então, é bom a gente sempre rever. Será que isso é tão relevante assim, nesse momento? Será que não tem outras coisas que são mais? Então, eu sempre faço essa ressalva ali de qual momento de entrar com cada coisa, tá? Exato. E aí, pessoal, dentro das nossas formações, para vocês que perguntaram, dentro das nossas formações, qualquer um dos nossos treinamentos, qualquer pessoa pode fazer. A única restrição que existe é dentro da pós-graduação, que apenas pessoas que têm uma graduação, porque é uma exigência do MEC e tudo. Então, apenas pessoas que têm uma graduação. Qualquer graduação. Então, geralmente eu recomendo para os pais, quando querem fazer, que hoje façam a formação de ATs, porque eu acho que é um curso menos denso e que é mais um enfoque prático. Mas eu tenho pais que fazem a pós-aba e que gostam e que cada um tem que ver o que se adequa para cada um. Mas existe toda uma parte teórica que a gente passa, uma parte mais densa dentro da pós, que às vezes não vai tão direto ao ponto quanto o pai gostaria e necessita do conhecimento. Então, hoje eu acho que a formação de ATs seria ali o mais, porque a gente vai mais direto ao ponto ali, em alguns conhecimentos, não aprofundando tanto quanto na especialização. Mas ambos, tanto formação de ATs quanto pós, tem prática supervisionada. Essa prática, inclusive, ocorre junto, aos sábados, de maneira quinzenal. Ela tem hora para começar e não tem hora para acabar. Hoje, por exemplo, a gente foi com 3 horas. Durou das 10 a 1 da tarde. Então, às vezes, até já passou de 1 da tarde, não tem hora para acabar. Enquanto tem pergunta e tem discussão, a gente está lá junto. Eu faço supervisão comendo, bebendo café, tem a minha maquininha de café que eu pego, já trago uma garrafa d'água, então é tudo certo. Às vezes faço pausa, gente, vou no banheiro. Segura aí 3 minutinhos que eu vou no banheiro. Então é mais ou menos assim que ocorrem as nossas práticas supervisionadas. Quem faz terapia ocupacional em cada ano precisa de reavaliação da neuropsicóloga? Então, isso seria legal você perguntar para neuropsicólogas, mas geralmente o que eu não vejo essas pessoas repetindo avaliação neuropsicológica com tão pouco tempo, não. Mas também tem que ver o que a neuropsicóloga pede e qual o motivo dela dizer que é a cada 12, a cada 18 ou a cada 24, ou enfim. Quanto tempo que ela colocar como necessário, né? Você vê alguma coisa, Amanda, sobre isso? Não, perfeito. É exatamente isso que você falou. Eu também não vejo de experiência assim com os pacientes fazendo a cada ano. Geralmente eles eu também não. Eu vejo mais assim, faz maior, uma vez, depois de um bom tempo ali que vai ali fazer de novo. Eu também. Bom, então era isso. Eu fico muito feliz de saber. Tô assim, super, porque eu não sabia da sua prática, eu não sabia da sua história, como que era. E eu acho legal, porque eu gosto de descobrir aqui mesmo como que você atua, como que as coisas acontecem. Eu acho ótimo. E adorei saber que você também atua na seletividade alimentar. Sei que esse é um tema de grande interesse para várias pessoas. Eu tenho várias capacitações, treinamentos nisso, então eu amo seletividade. Então a gente vai combinar, vou te deixar preparada para isso, ao contrário de hoje, que eu não te deixei preparada para nada do que eu ia falar. Ao vivo, né? E aí a gente vai para você contar um pouquinho pra gente do que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que tem sido legal.
o que que seria mesmo, né, caso de se trabalhar de uma maneira mais intensiva. Acho que é algo bem legal. E a gente vai marcar para poder falar disso, sim. Legal. Obrigada demais, tá? Pelo seu Imagina, obrigada a tempo. você. Eu que Obrigada agradeço. pelo convite, né? Por você passar todo o seu conteúdo pra gente, seu conhecimento. Como eu falei, de abrir essa pós mesmo pra gente, pra TO, pra fono. Então, cada aula eu aprendo mais, até todos os professores da pós, assim, dominam o assunto. Então, eu recomendo para todo mundo. E estou muito feliz de estar aqui. Tava nervosa no começo de estar Imagina. falando com você. Aí, aqueles probleminha de internet, mas Imagina. tô muito feliz de estar aqui. É a minha segunda live, só que eu já participo. Então, tava nervosa, mas acho que fluiu. Você deixa a gente à vontade, igual você falou da supervisão. É café, é água, a gente é um bate-papo mesmo, e eu acho que é assim que a gente aprende. Eu aprendo muito mais assim, com exemplos, com situações do dia a dia, com trocas, do que a gente ficar só lendo, assim, Sim. teorias. Né? Eu acho que isso é o que faz valer mesmo. Por isso que a prática ela é tão importante, que é o momento da gente pegar a colinha e conectar a teoria com a prática. Então, é esse momento, quando vocês trazem as situações, as coisas, que a gente vai colando as coisas e vai conversando e vai trocando ali situações do que... Ah, tá, a teoria é uma coisa, mas a prática ela é outra. Na realidade, eu não consigo, porque as minhas condições são essas. Então, é tentar encontrar o que a gente consegue fazer mesmo quando às vezes as condições elas não são favoráveis. Então, Sim. é isso que eu acho assim maravilhoso da prática, da gente ter esse momento. É por isso que eu quis muito colocar ela aos sábados, porque eu sei que muita gente que estuda tem esse hábito de estudar aos sábados, fazer uma pós aos sábados, essa coisa. Então, quis colocar ela no sábado de manhã, 10 horas da manhã, um horário que é amigável, ninguém precisa acordar cedo. Todo mundo almoça mais tarde mesmo no sábado. Então, eu quis colocar, não é toda semana, então é quinzenal, dá para se organizar, tem um final de semana totalmente livre, outro só uma parte do dia, né? Então, eu acho que eu sempre vejo essas situações, eu acho que favorecem muito para o nosso aprendizado. Então, eu fico muito, muito feliz e foi maravilhoso a gente poder falar sobre isso. Só para fechar aqui, para eu não deixar vocês sem resposta. Sibeli, geralmente o diagnóstico, um psicólogo ou um médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil, tá? Para o diagnóstico de autismo. Mas muitas vezes a avaliação ela é multi, passa por vários profissionais. Acontece isso, mas existe uma briga de quem pode dar diagnóstico também, porque às vezes eles falam que só o médico pode, mas na verdade diversos profissionais podem dentro da sua área. Então, geralmente o psicólogo acaba o que vê uma visão mais global ali do desenvolvimento ali, principalmente nesse início. Há a possibilidade de ter mais de um filho autista na família não sendo gêmeos? Sim, é possível. Existem aí estudos ligando a causas genéticas para o autismo. Então, existe, apesar de eu não dominar essa questão de genética, essa área toda, mas existe sim, e também há muito ainda para a gente descobrir ainda sobre o autismo. Então, marcadíssimo, vamos combinar dessa live de seletividade alimentar. Foi ótimo, foi maravilhoso. Você tá de parabéns, faça mais lives aí. Movimente seu perfil, que você tem muita coisa para passar para as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas querem saber e eu sei que você tem competência para passar. Obrigada. Obrigada, muito feliz. Beijo grande, obrigada, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, pessoal.